É muito mais fácil falar sobre investimentos do que fazer investimentos certos. Principalmente porque quando a gente fala de dinheiro, a gente fala também de emoções e de um pouco de pressa, que são coisas que podem atrapalhar muito a sua carteira de investimentos, a sua forma de investir. Então hoje eu quero falar com você, investidor iniciante, e mostrar alguns erros que praticamente todos nós cometemos quando começamos, quando abrimos a conta na corretora e damos os primeiros passos aí nesse universo. O número 1, e esse é campeão, é o recordista mais errado de todos pelas pessoas que estão começando a investir. É simplesmente não investir ou achar que estar juntando algum dinheiro é um investimento para o futuro. Gente, não é. Se o seu dinheiro está na poupança, ele está perdendo valor para a inflação que sobe ano após ano. Eu até entendo que a gente se sente muito mais seguro mantendo o dinheiro na poupança de um banco, como foi ensinado que era o ideal, ao invés de investi-lo numa corretora. Mas veja, essa é uma falsa sensação de segurança, porque durante uma crise, uma quebra de mercado, até o banco da sua poupança vai sofrer, como já sofreu antigamente, né? Mas pior que isso, eu espero que você não seja essa pessoa, tem gente que mantém o dinheiro guardado em mãos, em casa, em gavetas, em malas e vai juntando aquele dinheiro ali. Essa é simplesmente a fórmula para você não ter absolutamente nada de dinheiro lá na frente. A poupança, ela rende pouco, mas esse pouquinho aí funciona para alguma coisa, né? Do que quem junta esse dinheiro em casa. Imagina R$ 20 que você juntou há 10 anos, quanto que vale hoje, né? É só pensar, eu sempre dou o exemplo da Coca-Cola, do refrigerante. A gente com o mesmo valor comprava ali uma garrafa de 2 litros e levava para casa. Hoje a gente compra uma latinha que está ficando cada vez menor. Então, o seu dinheiro perde valor com o passar dos anos e é importante que você dê a ele a oportunidade de se valorizar, ao menos junto com essa inflação. É como você tentar descer numa escada rolante que está subindo. Vamos perder esse medo de investir. A gente cultivou esse medo na nossa sociedade porque está todo mundo muito acostumado a ser enrolado, né, pelo gerente do banco, por algum assessor, por alguém que não está agindo de maneira correta, mas você é capaz de aprender e investir por conta própria sim. Então vamos perder esse medo, por favor, e aplicar numa carteira bem diversificada. A carteira que vai fazer o seu dinheiro render acima da inflação não é aquela de renda variável, né, que você está se arriscando, apostando, não é isso. É uma carteira diversificada, um tesouro direto, atrelado ao IPCA, um pré-fixado, uma reserva de emergência e por aí vai. Erro número 2, esse também é um campeãozinho, tá? Já acompanhei muitas pessoas em mentorias que fizeram isso. É entrar na bolsa de valores quando está tudo lá no alto, tudo caro, e sair quando tem a primeira crise e todos os preços baixam. Gente, é o oposto que a gente tem que fazer, não é entrar quando está tudo caro e sair quando está tudo barato por desespero. Esse é um erro tão comum e eu quero te falar uma coisa aqui. É exatamente isso que vai diferenciar os investidores dos especuladores. Não seja um especulador, tá? Bons investidores, eles sabem o que estão fazendo e aguentam firme os momentos de crise, porque pesquisaram sobre a empresa, deram uma olhada lá na parte de relacionamento com o investidor, acompanharam mesmo e não saíram comprando ativos assim na doida porque algum influenciador falou que era bom. Se você vai assim, compra um ativo, uma ação, só porque alguém falou, na primeira queda você vai se assustar, gente, porque não é fácil, tá? Você aplicou lá R$ 1.000, R$ 10.000, de repente ele vira R$ 9.000, ele diminui. Não é fácil você encarar isso. Então, se você sabe o que está fazendo, se você confia na empresa, você tem coragem de comprar mais ali porque o preço baixou. E não você sai correndo desesperado achando que vai tudo acabar, que essa crise é a pior de todas e por aí vai. Crise não é momento de tirar dinheiro de aplicações financeiras que você fez com foco em longo prazo. É momento de analisar, estudar, reforçar o que você sabe e reinvestir. Terceiro erro é não ter uma reserva de emergência. Quantas pessoas se confiam achando que não precisam de reserva, né? E já querem partir, eu perdi muito tempo sem investir, então eu quero investir logo na renda variável, eu quero ir para esse fundo de investimento, eu quero fazer uma aplicação aqui para pegar daqui a 5 anos. Não quero reserva de emergência porque não rende nada. Já ouvi vários clientes falarem isso. E o resultado, quando eles não escutam, não montam a reserva, é catastrófico. Buscar retornos acima da inflação
é muito importante, mas mais importante ainda é ter essa reserva. Se o seu carro quebra, se você precisa consertar alguma coisa dentro de casa, se for demitido, esse tipo de coisa acontece. E a última coisa que você quer é ter que vender seus investimentos antecipadamente só para conseguir algum dinheiro para cobrir essas despesas de emergência. Por isso que eu sempre reforço, não vai para renda variável, não vai para aplicações de longo prazo enquanto não tiver o mínimo ali na reserva de emergência. É isso que vai te segurar no momento de crise, é isso que vai fazer você manter a sua estratégia ali. Porque se você tiver que tirar esse dinheiro que você aplicou com foco em longo prazo antes do tempo para suprir uma emergência, vai acabar perdendo dinheiro. Erro número 4 é investir na renda variável antes de investir na renda fixa. Tem investidores que gostam de aplicar só na renda variável e sim, isso pode funcionar para eles, inclusive, né, o grande investidor da Bolsa Brasileira, que é o Luiz Barsi, ele investe só em renda variável, mas, gente, é importante, a gente que está começando, estruturar bem, né? Nós não temos bilhões para investir, a gente não tem aí uma carteira multimilionária para estar aplicando as coisas assim de qualquer forma, não. Então, é o seu dinheiro, o seu rico dinheirinho, você tem que cuidar dele aí com carinho, tá certo? Então, faz o passo a passo, monta uma carteira equilibrada, que vai te trazer sensação de segurança. Investimento está muito aqui, na mentalidade, é a forma como você gasta o seu dinheiro, é a forma como você se compromete a fazer sobrar dinheiro para aplicar todos os meses. E isso também conta para os produtos que você escolhe. Então, se a gente pula uma etapa e não tem aquela parte da carteira que nos dá essa sensação de maior segurança, que é a renda fixa, a gente pode pisar na bola na renda variável. E ao invés dessa renda variável fazer o papel, né, de gerar uma renda passiva, de multiplicar ainda mais o nosso patrimônio, o que vai acontecer? A gente vai perder dinheiro lá, vai sair falando mal do mercado de ações. Então, cuidado, monta a sua carteira do jeito certo, reserva de emergência, renda fixa, renda variável, se for do seu perfil de investidor. A renda fixa é importante sim para a sua carteira, então não subestime. Erro número 5 é investir em ações pensando no curto prazo, achando que você vai descobrir aquela ação que vai, da noite para o dia, subir 1000%. Gente, a probabilidade disso acontecer é muito baixa. O mercado de ações ele é extremamente volátil, mês a mês. Você pode investir R$1.000 hoje e próximo mês, quando abrir, ter R$600. E no mês seguinte, de repente, 1.200. E é assim que o mercado de ações se comporta no curto prazo. Mas se a gente pega um gráfico e analisa esse gráfico, essas quedas de curto prazo são muito curtinhas mesmo. O investidor que aceita investir aí no longo prazo, ele nem percebe isso, sabe? Essa queda ela passa de forma tão superficial e ele vai ver isso sempre de forma ascendente. Então é importante ter essa percepção e não cometer esse erro de querer investir na renda variável com esse foco, né? Eu quero investir na renda variável para multiplicar meu dinheiro para uma viagem que eu vou fazer próximo ano. Não, não é esse tipo de aplicação destinada para essa meta, tá certo? Isso aí você pode ir para uma renda fixa, para um tesouro pré-fixado, para um CDB que vence próximo aí, não é a renda variável ideal. Ah, mas um amigo meu fez isso e deu certo, foi sorte. E podia ter dado um grande azar também, tá? Então, você pensa na pessoa que investiu em 2019, ela ganhou muito dinheiro, aí em 2020, circuit breaker, um atrás do outro, e ela perdeu muito dinheiro. Então, gente, não conta com a sorte, com o dinheiro, tá certo? Como eu digo aqui, se quiser contar com a sorte, joga na loteria. Tá? Investimento a gente faz com consciência, sabendo o que está fazendo. Número 6 é querer montar uma reserva de emergência para um ano antes de começar a investir. Eu sei que a reserva de emergência é importante, inclusive falei aqui no vídeo, mas eu sou muito adepta de você ir montando a reserva de emergência ao mesmo tempo que começa a investir. Por que isso, Raíza? Porque a reserva ela é composta de produtos que te trazem segurança e que você pode resgatar a qualquer momento. O que é que isso significa? Que eles não vão te dar grandes lucros. E aí, se você fica ali montando uma reserva de um valor muito alto durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, você perde a oportunidade de entrar em uma renda variável que estaria subindo, em um tesouro direto que você poderia investir no longo prazo, e você também não se estimula tanto, porque não vê tanto crescimento naquela carteira ali, compreende? Então, o ideal, para mim, na minha opinião, é que a gente monte essa reserva de emergência de forma paralela com os investimentos.
Então você está aqui, montou já 1, 2 meses de reserva de emergência? Ótimo. Agora o terceiro mês de reserva a gente vai dividir, tá? Então eu tenho R$500 para investir esse mês, 200 vão para a reserva, 300 agora vai para um tesouro pré-fixado, que eu posso esperar 2, 4, 5 anos para resgatar. E dessa forma você vai construindo a sua carteira. Tem vídeo aqui no canal falando sobre essa reserva de emergência e pode te ajudar, tá certo? Vou deixar aqui nos cards, quando acabar esse, você vai lá e assiste. Erro número 7 é esperar o momento perfeito para entrar no mercado de ações. Teoricamente, nunca vai existir um momento perfeito para você entrar no mercado de ações. Sabe por quê? Porque ele sempre ocorre no fundo de uma grande crise. Então, o fundo do poço de uma grande crise é o momento perfeito para entrar na bolsa. Mas como é que a gente sabe que ali é o fundo do poço? Vamos usar um exemplo recente da pandemia. Como é que a gente sabia que ali era o momento de maior queda da bolsa? Quando a bolsa caiu dois circuit breakers, a maioria dos investidores já acreditaram que era ali o momento de maior queda. E não foi, caiu ainda mais, mas podia ter caído mais ainda. Então a gente não tem, quando a gente está no meio de uma crise, a gente não tem como saber como que vai recuperar, quando vai. Então fica muita instabilidade no ar. A gente não tem nem coragem de aplicar todo o dinheiro que tem ali, tá certo? E você pode perder o time, né, de, poxa, aquele era o fundo do poço. Não tem como saber, porque você está passando pela crise. Depois que passa, é muito fácil falar que, eu investi aqui, ou se tivesse investido aqui, tinha subido não sei quantos %. É muito fácil depois que passa. Durante aquela crise, aquela vai ser a pior crise de todas, porque você não sabe quando vai passar, como vai passar. Então, minha dica é que você não espere demais para começar a investir. Estruturou essa carteira? Tem reserva? Tem uma renda fixa? Está compreendendo? Estudou? Não espera demais. Não espera a crise, o preço ficar baixo demais para comprar. Se você estudou e entendeu o que é investir, defina uma data para comprar os seus investimentos todos os meses e se comprometa com isso. E à medida que essas ações forem caindo o preço, se você ainda confia nelas, é hora de você comprar mais e vai baixando o seu preço médio. Erro número 8, fazer trade, operações estruturadas, ficar aí opções, buscando formas mirabolantes de ganhar dinheiro muito rápido. Achar que o mercado de ações é um cassino e que você descobriu a fórmula da riqueza e vai ganhar muito dinheiro analisando gráficos. Alô, gente, trade é uma profissão. Existem traders dentro das corretoras, pessoal. Não é algo que você faz junto ao seu trabalho. Só ganha muito dinheiro com trade quem vende curso de trade. Pronto, falei. Erro número 9 é se empolgar demais e investir muito dinheiro de uma vez. Eu tenho 400 mil na poupança, vou investir todo aqui de uma vez. Calma, calma. É uma boa você praticar os investimentos com aplicações menores, até que seu cérebro, seu coração se acostumem com a volatilidade do mercado. Que tal comprar um lote de 100 ações, só algumas cotas do tesouro e ir entendendo como funciona a dinâmica da coisa? Não aplica tudo de uma vez, tá certo? Vai aplicando, vai entendendo e aí, quando for confortável para você, você vai se sentir realmente à vontade para aplicar a maior parte do dinheiro que você tem. Por último, o último erro é ignorar as taxas. Sim, taxas de banco, taxas de corretoras, sabe? Você às vezes tem um cartão de crédito que paga uma anuidade altíssima e que não traz nenhum benefício para você, ou você está num banco que cobra para você investir no Tesouro Direto. Pior, você está numa previdência, no fundo de investimento que tem taxas altíssimas, gente, e você está lá achando que está com lucro, mas esse lucro está sendo, dominado por essa taxa. Cuidado, pessoal. Se você tem muito dinheiro e realmente tem um suporte magnífico aí de um gerente de banco, de um assessor de investimentos que conseguem produtos exclusivos para você, ótimo. Realmente são profissionais que valem a pena. Mas se você tem pouco dinheiro, cuidado para não perder o pouco que você tem com essas taxas, tá certo? Procura uma corretora que não tem tarifas, procura um serviço que ele tem uma taxa compatível. E aqui eu sempre reforço, não é que a gente tem que procurar um fundo de investimento com taxa zero, não, porque o fundo de investimento, ele é um trabalho de alguém. E a gente precisa pagar pelo trabalho das pessoas, tá? Agora tem que estar compatível. Se ele te entrega uma rentabilidade baixa, se é um fundo de uma aplicação simples, como um Tesouro Selic, não tem que pagar taxa, tem que ser baixinha. Mas se você está pagando taxas altas, aí observe. Você tem curiosidade para saber se o fundo de investimento aí da sua previdência é bom? O fundo de investimento que o gerente do banco colocou o seu dinheiro é bom? Tem um vídeo aqui no canal que te ensina como analisar os fundos de investimentos, mostra na prática num site,
corre aqui, pesquisa o CNPJ, bota lá e vai analisar, vai estudar se seus investimentos estão corretos. E olha, não cometa esses erros que eu falei aqui, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado e até o próximo.